Oi, gente. Bom, a gente está aqui hoje então para começar a live. Vamos falar sobre a hipnoterapia e os casos clínicos. Temos um convidado especial, Paulo Barbosa, que é hipnoterapeuta. A gente vai conhecer um pouco da história dele e também como que ele trabalha os casos de abuso que aparecem, né? Porque eu comecei a trabalhar com a hipnose, com a hipnoterapia. Hoje eu me especializei na questão da sexualidade e do abuso sexual, mas isso foi em decorrência a um número de casos que apareciam de abuso, né? Então as pessoas buscavam para tratar outras coisas, ansiedade, depressão, e só então depois que acabavam aparecendo ali, né, o caso do abuso na hipnose. Então vou convidar aqui o Paulo para entrar. Vamos ver. Gente, eu acho que eu já esqueci como é que faz. Convidar. Oi, tudo Oi, bem? Paulo, boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Deixa eu arrumar aqui para ficar legal junto com vocês. Entrei agora, você já estava Tranquilo. conversando aí, então em Sim, seguida você... estava comentando aqui que eu comecei, né, decidi especializar na questão do abuso em sexualidade por causa do número de casos que começaram a aparecer no atendimento da hipnose, na hipnoterapia, né? E aí, conversando com você, né, e quase com todos os terapeutas, todo curso que a gente vai fazer, a maioria relata a mesma coisa, né? Então, mas antes da gente entrar nesse assunto, gostaria de saber como que você tá, se apresenta aqui pra gente um pouco. Então vamos lá, meu nome é Paulo Barbosa, sou hipnoterapeuta, eu construí um método que chama terapia definitiva, e esse método reúne várias técnicas. Então hoje a minha especialidade é desvendar, descobrir a origem emocional dos problemas. Eu acho que vocês não estão me ouvindo muito bem. Eu vou optar por colocar um fone, que eu acho que vai ficar melhor para todos nós. Melhorou aí? Ótimo, melhorou. Com Então fone tá ficou bem. melhor. Eu acho que até você deve ter tentado falar comigo mais cedo. Eu estava sem bateria no celular, eu estava na estrada. A partir de amanhã de manhã, eu atendo aqui na divisa Brasil-Uruguai. Às vezes eu faço esse caminho, atendo no Uruguai também. Então eu acabei de Bacana. chegar, eu estou hoje numa cidade que chama Quaraí, é exatamente a divisa entre Brasil e Uruguai. Agora, a partir daqui, acho que uns 600 metros, eu adentro o Uruguai. E aí eu estava na estrada, fiquei sem bateria. E o que eu faço aqui é isso, eu trago esse método, essa técnica que chama terapia definitiva, aonde eu aplico a ferramenta que eu conheço, que eu disponho. Então, eu tenho estudos na área de espiritualidade, com alguns chilenos, outros conhecimentos, tenho estudos na área de constelação, estudei bastante, é uma das minhas paixões, inclusive, por coincidência, eu sou quase como aquela pessoa evangélica que carrega a Bíblia. Eu carrego, a minha Bíblia é esse livro aqui, né? Que é um livro de biodescodificação. E o que é a biodescodificação? É a análise do sintoma físico, né, para a gente desvendar o que está acontecendo no subconsciente daquela pessoa. Se por vezes eu falar alma, se eu falar o espírito, entenda também como subconsciente. Eu tenho essa variação porque eu entendo isso tudo como um único ser. Então eu não olho para a pessoa enquanto aquele RG que está aqui agora, eu olho para nós como um ser eterno que foi criado por uma ideia perfeita.
E que sempre que a gente adoece, ou entra em conflito, ou entra em sofrimento, nós estamos nos distanciando dessa ideia do Criador, seja ele quem for. E eu respeito todas as crenças, filosofias, mas eu acho que a gente concorda que existe algo mais do que nós, que existe algo muito maior que nós. E aí a Gabriela pode acreditar nisso de um jeito, eu de outro, não tem problema. Eu acho que o interessante é que a gente tenha essa consciência de que a gente não é o centro do universo, que a gente não sabe tudo. E que todo o nosso sofrimento e a dor vem de quando a gente distancia disso. Então, a minha técnica, ela visa trabalhar esse ser para que ele volte a esse centro, a esse equilíbrio e se reaproxime. Como é possível fazer isso? Nos libertando, limpando o lixo emocional. Então esse é o meu caminho, esse é o meu trabalho, é o meu cotidiano, é por isso que eu acordo e eu trabalho conversando com as pessoas para que ela identifique qual é a origem emocional da dor. Então às vezes chega uma pessoa com dor nas costas, por exemplo. Eu vou perguntar onde exatamente é essa dor, como é que não é, e através, né, muitas vezes até de exames que as pessoas trazem, eu vou identificar, bom, então na tua vida está acontecendo tal coisa, há 5 anos atrás aconteceu isso, há 10 anos aconteceu aquilo. Algumas pessoas acham que a gente é meio que um adivinhão, né? E aí eu mostro para as pessoas, não tem nada a ver com adivinhação. Tem a ver com o que o teu corpo está falando para você nesse momento da sua vida, só que infelizmente você foi para a escola, ensinaram matemática, geografia, português, e não te ensinaram a ler os sinais e conhecer o teu próprio corpo e as tuas próprias emoções. Então é isso que eu faço. Eu sou o cara que trabalha com a origem emocional. Quando você fala sobre os abusos, que é o assunto que realmente me aproximou de você, porque é um assunto que, para mim, é muito importante. E eu confesso que até nem sei por que isso toca tanto a minha alma, mas se tornou a maior parte dos casos que eu atendo. Eu acho que basta dizer, para a gente arrancar essa conversa, eu comecei a atender hoje às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã eu comecei a atender, porque eu amo esse horário, né? Eu prefiro atender cedinho e à tarde fazer outras coisas. Eu atendi uma pessoa, deu menos de 1 hora. O segundo caso que eu vou atender hoje pela manhã, a pessoa veio com outra queixa, com outra questão, e eu olhei para aquilo e falei, não, aqui eu não vou. A gente estava ali trabalhando com constelação e algumas coisas, eu falei, não, aqui não é constelação, aqui nós vamos, você vai lá, você vai buscar isso. E aí eu conversando com a pessoa, e eu não sei se tem na tua audiência algumas pessoas que têm curiosidade sobre hipnose, será que tem? Com Porque, certeza. então, para quem é curioso sobre hipnose, eu vou fazer um comentário que eu fiz com a minha noiva na viagem, eu falei assim, nossa, quem não conhece hipnose não vai perceber que eu estava hipnotizando ela. Sabe? Mas aquela pessoa que ama hipnose, tipo eu que sou apaixonado, vai olhar para aquilo e vai dizer: caraca, meu, olha o troço acontecendo, parece coisa de filme. Porque outro dia eu assisti um filme que a mulher senta com uma xícara e ela começa a mexer na colher assim e ela hipnotiza o cara. Né? E eu olhei aquilo, eu sei que é possível, mas não é uma coisa que a gente pratica no consultório, não é uma coisa que a gente faça. É coisa de filme, né? Sim. E hoje eu usei uma técnica muito sutil. E aí foi lindo de ver aquele movimento daquela pessoa sentada, totalmente consciente de tudo o que estava acontecendo, e em menos de 2 minutos ela estava exatamente em outro tempo, numa outra idade, e começou a acessar uma série de coisas. E o que acontece com essa senhora, que veio por causa de um motivo, é que quando eu falo para ela, ela me diz assim, eu estou sentindo muito frio, eu estou sentindo um gelo. E eu digo para ela assim, ok, eu vou fazer uma contagem e esse gelo vai ficar muito, muito, muito mais forte. E quando esse gelo parece que dominar você, que parece que você não puder mais com isso, você simplesmente vai para um outro local, um outro momento, e você vai ver a origem disso. E por que eu estou contando essa história? Porque nesse momento, infelizmente, essa senhora viu que enfrentou uma situação de abuso. Não sabia, não lembrava, achava muito estranho a relação que ela tinha, porque era uma pessoa, digamos assim,
que estava ali presente pela família, pelo ambiente familiar, então era um contexto de alguém muito próximo da família. E essas coisas me deixam um pouco triste, porque a gente tem filhos, a gente pensa em família, a gente olha o mundo ao nosso redor, e a coisa mais triste do abuso é que normalmente o abusador é aquele que deveria cuidar da proteção, né? E a maior parte das pessoas, e aí eu já vou te devolver a palavra que eu sei que estou falando demais, Não. a maior parte das pessoas, e é isso que me puxa para estar aqui com você falando de abuso essa hora da noite, numa quinta-feira, essa maioria das pessoas que passou por abuso não sabe que passou por um abuso. Porque a mente tende a bloquear isso numa gavetinha para que você possa sobreviver àquilo, para que você possa dar conta de continuar com a sua vida. Então é como se fechasse a gaveta e, sabe, é melhor não olhar para isso. Afinal de contas, eu preciso continuar nessa casa, eu vou continuar vendo essas pessoas, e se eu contar, talvez pode ser pior, e eu não sei o que vai acontecer com o papai, com a mamãe, se eu abrir minha boca, e às vezes eu abro a minha boca, e aí tudo fica pior mesmo. Então o cérebro vai fechando, vai guardando, o tempo vai passando, e a gente vai esquecendo. E qual o problema disso? O problema é que, você vai explicar isso muito melhor do que eu, nós temos uma consciência, que é o que analisa, raciocina. Então você que está me ouvindo está pensando, poxa, será que isso pode ter acontecido comigo? Será que eu já ouvi alguém falar sobre isso? Será que eu conheço alguém que foi assim do jeito que ele está falando? Ou será que esse cara está inventando essas coisas? Essa é a mente consciente. Ela analisa, raciocina, filtra. Só que essa mente, que a gente acredita que é o real, é só 5%. Então, aquela mente que é totalmente emocional, que está com aquela dor, com tudo aquilo, ela é o subconsciente que a gente chama na hipnoterapia. E essa mente, por mais que ela esteja lá trancadinha dentro de uma gaveta, ela é o que comanda o seu organismo, o seu corpo. E aí, a pessoa que nem sabe que passou por um abuso um dia, começa a ter uma série de problemas, infecções, e não sei o que, blá, 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 e daqui a pouco chega numa fase da vida que está no médico pronta para fazer uma cirurgia de retirada de útero. E pior, muitas vezes retira o útero, 6 meses, 1 ano depois, tem outra doença muito pior. Tem outra complicação muito pior. Poxa, mas tirei o útero, tinha problema, tirei o útero, agora surgiu esse problema. E a gente não foi educado na escola para entender essa linguagem do corpo. E aí a gente acha, ai, que falta de azar, tu vê, eu estava com aquele problema, agora que eu resolvi, apareceu outro. Cara, é o mesmo problema. E o teu subconsciente está o tempo inteiro te enviando o WhatsAppzinho ali, ó. Primeiro, me ajuda, você que é mulher, entende muito melhor do corpo feminino do que eu. São aquelas ardências, é uma infecção, tá me faltando o nome das doenças que vêm, né? Aquelas doenças frequentes lá, de questão urinária, de trato do urinário. E aí, de repente, vai para o casamento, não tem prazer na relação sexual e acha que é eu que não gosto mesmo. Aí vem aquelas mentiras da mente, né? Ah, sexo não é tudo. Sexo não é tudo. Cara, como que sexo não é tudo? Você consegue ficar sem comer, sem fazer totozinho? Sexo é necessidade fisiológica. Está no mesmo grupo de necessidades que respirar, se alimentar, tomar aguinha, fazer xixi, fazer o cocôzinho. É necessidade fisiológica. O teu organismo, para viver, precisa disso. Então, se você não tem prazer, se o sexo é um desconforto, se toda vez que você cai numa relação, você ama aquele homem, você sabe que é o pai dos teus filhos, você é a pessoa que você escolheu para ter uma relação, e de repente estar naquele momento causa um sufoco, um desespero, meu Deus, eu quero que isso acabe logo, tem algo errado. Só que, infelizmente, quem sabe disso? Quem são as pessoas que têm conhecimento disso? Desculpa falar tanto. Não, excelente, foi muito bom. Exatamente, as pessoas não têm nem consciência para se questionar que isso é errado, né? Que não deveria ser ruim, que não deveria, ou então que deveria ser agradável, ou alguma coisa assim. E você trouxe
a questão do físico, né? E eu vejo isso muito claro nos clientes, que eu fico, né, principalmente quem tem família, tem filhos e tal, você vê que assim, não é só a vida da pessoa que tá doente, né? É os filhos que ficam doentes, é a família ali que fica um caos, que é uma confusão. E aí você observa que, tipo, é isso, enquanto a mãe e o pai não tratarem o emocional ali, também não vão, né, conseguir passar isso para os filhos, eles acabam absorvendo. E a questão do físico, eu fico vendo eu acho que o corpo ele vai mandando tanto sinal, vários sinais, e a pessoa, a gente não é, né, educado, né, como você falou, a entender esses sinais. E aí é meio que quando vai para o físico, né, uma dor na coluna insuportável, uma dor no joelho, alguma coisa acontece ali para meio que paralisar a pessoa, para meio que chacoalhar. Ela fala, pelo amor de Deus, vamos olhar isso, né? E mesmo assim, eu vejo que tem muitas pessoas que têm, às vezes, endometriose, que é, né, uma dor muito emocional. E eu falo, às vezes a pessoa fala, isso é muito emocional. A pessoa, não, mas claro, continuar o tratamento, né, com o médico e tudo mais, mas Sim. a mesma atenção que você dá ali para o médico, para a farmácia, dê para o seu emocional também, né? E as pessoas não, elas não querem, e muito porque é um desconforto, né? É tocar na ferida. E tem muita gente que não lembra do trauma e chega pelos sintomas, né? Do trauma A do maioria, abuso. a absoluta maioria. Essa coisa de sintomatologia é divertido, viu? Então, assim, vou fazer uns relatos de casa, né? Ah, torci meu tornozelo. Tá com dificuldade de saber para que lado você vai na vida? Ah, olha só que legal. Eu e minha noiva resolvemos morar junto, construir família, ter filhos. E aí ela foi lá e torceu o tornozelo. Por quê? Porque para ela deixar a casa da mãe, do pai é muito difícil. Então, quando você começa a entrar nesse universo, você descobre que tudo tem uma pequena explicação. Uma pessoa te fala uma coisa, aconteceu comigo semana passada. 1h30, 2 horas da tarde, alguém chegou e me disse algo que foi bastante desagradável. Mas que são coisas da vida, bola pra frente. E você no consciente, você racionaliza. Você, não, tá ok, fazer o quê? Vamos lá, não vamos complicar a vida por causa disso aí. Faz parte, nem tudo que vai ser do jeito que eu quero na vida, bola pra frente. Então, conscientemente, eu tentei racionalizar e dizer, ok, a vida vai seguir e eu dou conta. Só que 2 horas depois eu tive uma crise de dor nas costas, absurda. Ou seja, o meu emocional não resolveu a coisa do mesmo jeito que eu queria aqui. E aí eu passei a sexta e o sábado, e a gente pegou a estrada para viajar e eu não aguentava dirigir, tinha uma dor, assim, as pernas ficavam, parece que bambas, né? Eu fui melhorar disso no domingo. E aí a gente ri, a gente se diverte assim, tá vendo? Tá vendo como é que é? Da boca pra fora você fala que tá tudo bem, mas aí dentro tá um caos. Sim, exatamente. Eu falo muito para as pessoas, o principal é observar, né, o sentimento. E a gente não observa, né? Aí eu falo assim, observe o seu sentimento quando você estiver lavando louça. Porque é muito isso, às vezes a gente está fazendo alguma coisa ali que não demanda muita atenção, né, muito raciocínio, tá viajando, e viajando assim, numa história de uma coisa que às vezes nem vai acontecer, e tá com aquela raiva, ou, né, com aquela coisa ali. E eu falo assim, e olha como que a gente é tóxico pra gente mesmo, né? Porque, tipo assim, você viaja, e porque aí fulano falou, que aí eu vou repetir, vou responder, e que não sei o quê. E aí quando você tá com o corpo já todo, como se estivesse ali na discussão, Sim. e não tá, e nem vai acontecer, não vai ter nem às vezes a possibilidade de ter essa conversa, por exemplo.
E aí eu fico assim, meu Deus, como que e aí a gente vai acumular, né? E termina de lavar a louça, vai fazer outra coisa, e aquilo fica, e o organismo ali, né, vai tentar entrar em equilíbrio, mas absorve. Então, é como que a gente, né, leva muito e traz muita emoção. Talvez um primeiro ganho para quem está nos assistindo, um primeiro presente tenha sido a tua fala agora. Quando você diz assim, a gente está ali dentro da mente construindo a partir do nosso lixo emocional, e você cita claramente que o corpo começa a reverberar. E aí vocês já estão cansados todos de ouvir que a mente não diferencia o que está aqui fora, teoricamente seria a realidade, do que está na sua imaginação. Para a mente tudo é real. Se você imagina, se você visualiza, se você começa a pensar que a pessoa vai brigar com você por tal motivo, eu costumo usar um exemplo assim, aquele casal que o cara atrasou, não chegou em casa na hora normal. E aí aquela companheira, ela pode ter comportamentos variados. Vai ter uma que não vai dar bola, vai dizer, daqui a pouco ele chega, eu vou fazer minhas coisas e a hora que chegar, chegou. E tudo certo. E a hora que ele chegou, ok. Pode ter uma outra pessoa que vai entrar numa angústia, numa preocupação, numa gastura, porque está preocupada porque a pessoa nunca se atrasou. Aí ela resolve ligar, mandar mensagens. Acontece tipo eu hoje que estava sem bateria no celular e você não tem resposta nenhuma. E aí a tua angústia começa a te consumir por dentro, te gastar. E aí, talvez, quando a pessoa entra pela porta, você vai lá e dá um abraço naquela pessoa e diz assim, meu Deus, você está bem, como eu fiquei preocupada. Graças a Deus você está bem. Nossa, vamos fazer uma janta para comemorar. Como é bom saber que a nossa vida é segura, é boa, a gente está bem. É um comportamento. Mas tem um terceiro que é o seguinte, que é a pessoa que entra no seu próprio lixo emocional e começa a construir imaginações, histórias, ficções. Ele está me traindo, ele está me ignorando, ele não se importa comigo, ele está me esnobando, ele é um idiota porque custava me mandar uma mensagem, por que não atende o telefone, blá, blá, blá. E aí o que aconteceu? Você está como um vulcão entrando em erupção, gerando raiva, ciúme, etc, etc. Só coisa ruim. Quando a pessoa chegar sã e salva diante de você na sua casa, o que você tem para oferecer para essa pessoa? Você vai oferecer seu coração, seu amor, seu carinho, seu aconchego, ou você vai derrubar um balde de lixo? E aí, que tipo de relação uma família constrói a partir desse tipo? Então a gente tem que tomar consciência do poder da nossa mente. De que aquilo que passa aqui dentro cria o mundo aqui fora. De novo, eu falei da ideia perfeita do Criador, que o corpo, quando está padecendo, quando está em sofrimento, está se afastando dessa ideia. Nós somos criadores. E quando a gente está imaginando lá lavando a louça, a gente está criando. A gente está criando. Sim. Não, perfeito. E em relação a isso, é exatamente, né, a questão de relacionamento, né, de como, que seja conjugal, seja com os filhos, como que vai, com os pais, né, como que vai, a pessoa vai criando na mente dela, e aí, de repente, né, tem atritos ali que ninguém sabe nem onde começou, porque começou exatamente dentro da cabeça, né, da pessoa ali, e fica difícil eles entrarem em um acordo quando não se colocam os sentimentos, né? Tipo, igual nesse caso que você falou, né? A pessoa chega, ela pode ter imaginado tudo isso e ter uma conversa sincera. Olha, você ficou sem me mandar coisa, eu fiquei imaginando várias coisas, né? Mas como, é assim, claro, na prática é muito fácil falar, né? Mas como é difícil as pessoas reconhecerem os sentimentos e mais ainda, né, expressar, comunicar, né, verbalizar eles. E como que isso também acaba, né, gerando sintomas, né, físicos, emocionais aí. Mas, ó, essa tua fala, eu sei que a gente está saindo um pouco do tema, então eu vou deixar na tua mão puxar o roteiro sempre para o eixo, tá? Mas me permitindo fugir do tema. Você disse assim, eu sei que falar é fácil. Cara, eu já devo ter recebido isso, sei lá, uma vez por semana, talvez.
Tem um vídeo meu no TikTok que tá com 380 e poucas mil visualizações e tem uma galera sentando o pau lá todo dia falando assim, é fácil falar, não sei o quê. Eu acho que fala sobre depressão e tudo mais. Mas na verdade é fácil. Quer ver um exemplo? Eu acho que tá fazendo barulho no meu microfone, né? Quando Tá fica um pegando pouco, aqui. isso, na blusa. Tá, então vamos tentar corrigir isso para não acontecer, senão a live estraga, fica chato. Você me avisa se eu tiver barulho, porque eu não ouço o meu barulho, né? Tá, não, verdade. Tá ótimo assim. Então vamos lá. Se a pessoa tem o desejo de fazer alguma coisa na vida dela que precisa de um dinheiro que ela não tem, tá? Quer ver como é fácil a vida e a gente é que acaba estragando e complicando? Para onde vai seu pensamento? Porque algumas pessoas vão estabelecer o pensamento como se fosse uma âncora em eu não tenho e eu devo isso, eu devo aquilo, e a pessoa entra num looping e ela começa a dizer, mas meu Deus, eu trabalho que nem uma louca, o dinheiro que eu ganho não é suficiente, porque eu estou vivendo apertado, porque eu mal é mal consegui pagar não sei o quê, eu tenho meus filhos, eu tenho isso. Você consegue captar a energia do que eu estou falando? Você entra num looping olhando para todos os desafios, dificuldades e problemas que você está vivendo na vida. E normalmente essas pessoas elas estão presas num ciclo. Se você pegar o ano atual da pessoa e pegar um ano atrás é igual, 5 anos atrás é igual, provavelmente 10 anos atrás é igual. É muito louco isso. Por quê? Porque ela não percebe, mas ela está presa, é como se fosse um vício, sabe? Só que não é vício em cocaína, não é vício em álcool, é vício nas emoções. Porque olha que louco, se você estudar neurociência, se você estudar a parte química do nosso cérebro, o nosso cérebro é uma grande farmácia, uma grande indústria química. O cara que cheira cocaína, ele está fazendo o quê? Ele está colocando na corrente sanguínea um químico. E esse químico vai estimular, vai criar uma série, né, de estimulações que vai propiciar umas sensações que o cara foge da realidade, ele fica muito doido. O que as pessoas não percebem é que mesmo a raiva tem a mesma operação. O que é a raiva? A raiva e todas as emoções, e aqui a gente precisa distinguir o que é sentimento de emoção, mas eu não vou dar essa aula aqui, mas vamos falar de emoção. Emoção é endócrina, ela é visceral, ela vem dos órgãos. Então a raiva, presta atenção que você não sente raiva aqui primeiro. Você sente a raiva aqui dentro de você primeiro. Você já notou que o corpo fica com raiva primeiro, antes da mente? Então isso é emoção. Sentimento acontece primeiro aqui. Tanto que eu falo que sentimento é o sentir mentido. Mas não estou aqui para dar essa aula. Vai comigo. Emoção vem dos órgãos, é visceral. Então, os teus órgãos começam a produzir e enviam, através dos transmissores para o cérebro, uma mensagem dizendo, aqui embaixo está acontecendo um negócio aqui. Comi um troço que não desceu legal. É tipo isso. E aí o cérebro faz a leitura disso e diz, entendi, então eu tenho que mandar tal e tal químico para dentro. Sentiu raiva, a tua indústria química, que é o teu cérebro, começa a produzir um determinado produto químico. A gente pode chamar isso de peptídeo, mas eu não quero entrar na complexidade. O importante é, o cérebro produz uma descarga química na tua corrente sanguínea. E aí você tem todo o corpo inundado por aquilo que foi uma emoção que começou aqui. Sim. Se isso é raiva, ou se isso é amor, não faz diferença nenhuma. É igual o cara que cheirou cocaína, é igual o cara que é alcoólatra. Você jogou para dentro um químico e você, de tanto repetir isso, você está viciado. O que é estar viciado? Os teus órgãos, seus tecidos, tudo em teu corpo já se acostumou com aquele químico e ele sente falta daquilo. É por isso que a pessoa que é fofoqueira sempre. É por isso que a pessoa que é azeda, que acorda amarga, é azeda sempre. Mas não tem como mudar? Tem, mas é difícil pra caramba. Entende? É mais difícil. Vou fazer uma brincadeira com todo respeito. Mas assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, talvez, gente, eu não estou dando um dado científico, seja mais fácil curar um câncer do que curar o mau humor.
de uma Sim. pessoa. Por quê? Porque o cara tá com 40 e poucos anos, é azedo a vida inteira. O organismo dele já trabalha com sede daquele amargor, daquele ranço. Uhum. Quimicamente, isso não é só uma coisa na face, não é só uma coisa na cabeça, é o organismo inteiro reagindo àquilo. E essa pessoa está viciada nisso. E ela não percebe. E é a pessoa que ainda fala mal. Eu vejo, esse também é um comentário que recebo nas redes sociais. É alcoólatra porque é vagabundo, porque não sabe? Aqueles julgamentos. Sim, É sim. viciado, cheirador de cocaína, porque não quer nada com nada, porque se quisesse não fazia isso. Tá castigando a mãe, tá destruindo a família, por que não para? É fácil falar. Mas Uhum. vamos olhar para os nossos ranços, para o nosso mau humor, para os nossos hábitos de falar mal dos outros, olha o que eu vou falar agora, de olhar para a vida da pior forma possível. Uhum. Quantos de nós que estamos aqui ou que assistem a gravação, quando surge algo, primeira reação que vem é pensar, nossa, todas as coisas ruins que podem acontecer agora a partir disso. Uhum. Isso é um vício. E é a sua mente que está viciada nisso. Então é difícil fazer as transições. Eu tenho uma frase, a vida da gente muda quando a gente decide mudar. Se a gente não Sim. decidir mudar, não tem terapeuta que te ajude. Excelente, é isso mesmo. Porque eu vejo muito, às vezes, as pessoas aproximando para o tratamento, querendo que você tire ela daquela situação, né? Ou que você dê a fórmula mágica ou a resposta, né? E na verdade é o quão que a pessoa está disposta, né, a colocar o dedo na ferida e, igual você falou, a mudar comportamentos, né? Porque dentro da questão do abuso, o trauma ele deixa vários comportamentos, né, de submissão, de vários mecanismos de defesa ali. E a gente tem que olhar e começar a fazer diferente, porque, igual você falou, foram anos repetindo. Então, é olhar para trás, fazer a hipnoterapia e ressignificar, mas tem que olhar o presente e querer, né, fazer diferente, né? E olhar, né, entendendo que pode ser feito diferente e se arriscar. E eu vejo que muitas pessoas chegam querendo a fórmula mágica ou, né, que você tire ela ali daquele buraco, né? Que eu entendo que muitas das vezes ela já tentou de várias formas e está frustrada, mas a gente tem que ter um papel ali de conscientizar da autorresponsabilidade, né? E aí eu queria saber como que você, quando aparece o caso de abuso, como que você trabalha, quais são os sintomas. A gente comentou mais no começo da live que a pessoa não busca por causa do abuso, né? Hoje, o meu público ele já vem buscando por causa do abuso porque eu tenho um site que é específico, mas no começo as pessoas buscavam por outros sintomas. E aí eu ficava assim, meu Deus, isso aconteceu com a pessoa e a pessoa está preocupada em tratar essa outra coisa e não, né? Porque a gente não tem consciência de quanto que isso vai, né, reverberar aí o resto da vida se não tratado. E quais são os sintomas maiores que parecem aí para você que as pessoas chegam querendo tratar e depois acabam entrando na questão de abuso? Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Desculpa, eu desliguei o microfone por causa do cachorro. Ah, Olha tá. só, vou te fazer uma provocação como colega e como sociedade agora. Uhum, Você disse assim, eu tenho um site, eu tenho você tem um posicionamento como profissional que você já deixa claro que o que você trabalha é com abuso. Assim como eu uhum, deixo claro que o que eu faço é, quando ninguém descobre o que você tem, fala comigo que a gente vai ver o que está acontecendo aí. Eu uhum, chego na origem emocional da coisa. Você recebe quem tem abuso. Por quê? Porque você tem essa bandeira levantada. uhum. Só que como terapeuta, você sabe também que de cada 10 pessoas que passou por abuso, o que você chuta? Você diria o quê? 6 ou 8 pessoas não sabem que passaram por abuso?
Mais ou menos isso. A gente não tem estatística, mas vamos lá. Vamos construir, vamos esquecer que tem gente nos assistindo agora, só eu e você construindo um raciocínio. Sim. Então significa que para a pessoa te procurar como terapeuta, fazer uma terapia e resolver o problema dela, ela já tem que saber que ela passou por abuso. Então, para cada uma pessoa que te procura e faz uma terapia com você, deve existir por baixo. É verdade. Eu poderia falar 9, mas eu tenho certeza absoluta, se eu for para a ponta da caneta e eu fosse fazer uma consultoria aí contigo, né? É que eu faço mentoria com terapeutas e tal, então eu estou indo lá agora. Eu, com certeza, esse número é muito maior, é 60, 70, 80 pessoas que são teus clientes, essas pessoas são teus clientes, mas não vão te procurar nunca, sabe por quê? Porque essas pessoas não sabem que passaram por um abuso. Olha o desafio que você, como profissional, comprou essa briga. Essa é a tua grande luta. Quer dizer, a maior parte das pessoas que você pode ajudar, e você pode, nossa, eu não quero usar a palavra salvar, mas mudar a vida dessas pessoas, não vai chegar até você porque não sabe que tem um problema. Olha o desafio estratégico que você tem. Eu só queria te dar essa bomba para te dormir com essa aí agora que vira, tá? Excelente. Nossa. Vai, colega, né? Amigo. Não, mas excelente provocação. Vou refletir muito sobre isso. Porque é uma missão de vida. Tu entende do que eu tô falando? Eu não tô falando de vender e mercado apenas. Isso é necessário, porque é assim que se faz chegar. Mas a gente tem aqui, antes de tudo, uma missão de vida. O que eu faço é uma missão de vida. Eu fui suicida. Se alguém acredita aqui em reencarnação, eu tive 4 reencarnações como suicida. Quer dizer, suicídio para mim não funcionou. Eu ficava repetindo de ano que nem uma criança que não passa de ano na escola. Então eu tive que entender que esse jogo tinha algumas regras que eu não entendia. Foi o que me trouxe a terapia. Se você voltar no início da live, eu digo, olha, eu estou aqui para ajudar as pessoas a entender o que está fora da ideia original como um ser eterno. Porque eu entendi que não se trata apenas de curar o câncer, a diabetes, o problema na coluna de agora. Isso é só um sintoma. A gente tem que olhar para dentro da nossa alma como um caminho de evolução e ver por que eu estou tão desalinhado, por que eu estou sofrendo, produzindo sofrimento. Porque os problemas, as dificuldades, eles vêm para que a gente aprenda e cresça e se torne mais forte, não para que a gente sofra. Sofrer é uma escolha. E por que alguém escolhe sofrer? Porque sofrer é quentinho. Você quer ver um exemplo de que sofrer é quentinho? Quer ver um exemplo prático? Sim. Se você girar todos os comentários que tem aqui, você não consegue contar quantos tem. Embora tenhamos um grupo reduzido na live, a gente poderia... Não consegue contar quantos comentários tem. Sim. Mas sabe o que a gente consegue monitorar nos comentários dessa live até agora? Deve ter aí 40 minutos de live. Que todos os comentários que geraram identificação. O que é gerar uma identificação? Eu ou você falar algo e uma pessoa dizer, pois é, isso está acontecendo comigo. Olha só, papapá. Todos os comentários que houveram de identificação foram comentários de dor e sofrimento. Ninguém trouxe um comentário positivo dizendo assim, nossa, eu realmente passei por abuso, me libertei disso e não tenho mais isso. Por que isso acontece? Isso é uma pequena amostra. Isso acontece porque a dor gera uma zona de conforto, uma identificação. E a primeira lei da vida é o pertencimento. Tá? Se estiver fazendo barulho fone de ouvido, você me fala, tá? Não tá não. Às vezes eu escuto aqui. Então, a primeira lei da vida é o pertencimento. O que é uma lei da vida? É aquilo que rege. Né? Por exemplo, biologicamente, nós somos programados para sobreviver e procriar. Por que procriar? Porque procriar é a maneira de sobreviver. Então, nós, como indivíduo, não faz diferença alguma. Mas como espécie, quando eu procrio, a vida vai adiante. Olha que genial. Então é mais ou menos quando a gente assiste aqueles canais, NetGeo, Discovery, e a gente vê aquele bando de viadinho, e aí vem um leão para atacar o predador, e aí eu tô falando do primitivo, e o bando escapa, e um dos animais é sacrificado. Então a vida, ela vai sacrificar alguém. Por quê? Porque é melhor que morra um do que termine a espécie, que morra o bando. Então o pertencimento é, eu faço parte de vocês, eu sigo isso. Eu dou continuidade à vida. E quando você
cachorro tá querendo fazer a live. A parte dele. Tranquilo. Quando eu estou num local onde as pessoas falam o que eu sinto, o que eu sofro, eu me sinto como se eu fosse abraçado, compreendido. Finalmente eu encontrei nessa live alguém que me entende. Meu Deus, amanhã eu preciso falar com essa guria, eu vou mandar um direct para essa doutora, eu preciso falar com ela porque ela sabe o que eu estou passando. Entende? Então, isso é identidade. Ali eu me sinto pertencente. E aonde a identidade está? Na dor. Quando a gente fala da solução, quando a gente fala de criar... Por exemplo, ninguém postou uma mensagem dizendo assim, quando eu falei que se você foca o pensamento no que você não tem, nos problemas, você continua sem dinheiro. Alguém poderia ter postado assim, é verdade, Paulo. Quando eu foquei, eu precisava de um dinheiro, eu não tinha, e eu foquei, não, mas eu tenho, esse dinheiro vai vir. E o dinheiro veio. Ninguém postou. Mas isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Acontece comigo, acontece com você, acontece com outros. Eu falei aqui, você sorriu. Você sabe do que eu estou falando. Quando você decide que alguma coisa aconteça, ela acontece. O problema é que a gente decide o tempo inteiro pela dor. Por que fazemos isso? Somos loucos? Não, porque ali é quentinho. Ali eu tenho identidade. Ali eu me sinto bem. Então é aquela história. É muito mais fácil ser um quebrado, endividado, porque aí você conversa com os amigos, tá todo mundo quebrado, todo mundo ferrado. Agora, se você for o cara que tá bem de vida e tem sucesso, você vira um estranho naquele ninho. Aí fica difícil. Bom, respondendo a tua pergunta. Os maiores sintomas que eu encontro no dia a dia, eu diria que assim, ó, a comorbidade mais frequente é a depressão. Mas eu entendo que isso varia conforme a faixa etária. Então, por exemplo, quando eu falo que a comorbidade, e aí eu vou explicar a comorbidade, poxa, o que eu faço para esse cachorro parar de... Não, eu estou escutando, bem, tranquilo. Se estiver desconfortável, você me avisa que eu troco de sala? Aviso, mas tranquilo. Eu estou numa clínica, eu posso trocar de sala tranquilo, tá? Não, tranquilo. Então, vamos lá. Quando eu falo da comorbidade é, você tem diabetes e aí você desenvolveu também hipotireoidismo. São doenças correlatas. Eu tenho uma e acabo desenvolvendo a outra, tá? Então, a depressão é sim correlata uma comorbidade de problemas de quem passou por abuso na infância ou tem uma memória de abuso. Que às vezes você não passou por abuso, mas você tem uma memória de abuso. Eu explico. Se você estava no útero da mamãe e o papai chegou bêbado em casa, e antigamente, lá na roça, não quero saber se a mulher quer ou não, eu subo pra cima e vamos embora. Era assim, infelizmente era assim. E o bebezinho dentro do útero, vai haver uma memória de abuso, mesmo que essa pessoa não tenha passado pelo fato. Então, quando você tem esse problema com o abuso, e você não tratou isso, você não buscou ajuda, a menina que trabalha no marketing comigo, a Bianca, ela usa uma expressão, ela diz, você fica varrendo esses sintomas para baixo do tapete. E fazendo de conta que você não tem problemas na vida e que a vida é assim mesmo. Gosto muito dessa expressão dela. O que vai acontecer? Com o avançar dos anos, esses sintomas vão ficar cada vez mais fortes. Porque pensa comigo, se eu estou falando aqui e você tenta me interromper, tenta chamar para você fazer uma fala, e eu continuo falando, eu te ignoro, qual é a reação que você vai ter natural? Você vai me chamar de novo. E se eu ignoro você e não te respondo, não deixo você falar, o que você vai fazer? Você vai chamar de novo com mais força. Sim. E se eu continuar te ignorando, você vai fazer algo mais violento, mais forte, para que eu pare de falar e te dê atenção. Então esse é um movimento da vida. No nosso organismo não é diferente. Ele te manda uma mensagenzinha de WhatsApp. Dorzinha no ombro. E aí você tomar um relaxante muscular. Entendeu? Vou tomar um whiskyzinho hoje, vou relaxar, vou dormir legal. Você vai ignorando, vai ignorando. Aí vem a cistite. Aí vem não sei o quê. Aí não sei o que lá. Aí problema do útero. Quer dizer, aí vem um médico e diz para você, olha, vamos ter que retirar o útero. E você ainda não procura qual é a origem emocional,
você está apenas alimentando a doença. É tipo, eu cuido da doença, eu não estou cuidando de mim. Uhum. Olha que louco, eu estou ignorando, tem alguém me chamando a atenção, tem alguém tentando fazer eu parar, né? Por exemplo, depressão. O que é depressão? O deprimir a produção química no teu organismo para desacelerar. E começa você perdendo a vontade, perdendo o ânimo, perdendo a velocidade para as coisas na vida, e o cara não para. E o cara toca remédio, toca bebida, e faz um monte de coisa, e quer continuar, e quer continuar. E eu não posso parar, e eu não vou no psicólogo, porque isso é coisa de louco. E quer saber de uma coisa? Depressão é coisa de gente que não tem o que fazer na vida. E eu não sou fraco, e eu vou dar conta, blá, blá, blá. Lá um dia a pessoa não levanta mais da cama. Quer dizer, o corpo te deu sinais o suficiente. Você não respondeu. Você não parou para olhar o problema. O que o corpo faz? Tá bem. Você está seguindo por um caminho errado na vida e você não para, então eu vou te parar. Eu vou te colocar numa cama agora e você vai ter que olhar para isso. Eu tenho casos de depressão que eu tratei que a pessoa estava 1 ano e 8 meses numa cama. Teve um caso de uma senhora, 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses. Elas deixam chegar no limite do limite, né? A pessoa deixa... Porque culturalmente eu não posso me dar o luxo de cuidar de mim. Olha que doido. Mas ó, você falou uma coisa aí que me destacou muito, e o título da live é Casos Clínicos. Sim. E tô vendo que a gente está quase no final, então eu queria compartilhar contigo um caso clínico que eu tive. Ótimo. Bastante icônico. E aí eu queria mais te ouvir a partir desse caso clínico de qualquer coisa. Porque uma das coisas que fez eu me apaixonar pelo teu trabalho, pela tua fala, hoje eu tô falando, mas a gente já teve lives que eu te ouvi e você falou e deu um show. E uma das coisas que fazem eu te admirar muito como profissional são alguns toques que você dá que ninguém aí fora percebe, que ninguém está olhando. Alguns deles que nem eu nunca tinha olhado. E aí eu olhei, quando você trouxe aquilo, eu falei, nossa, aqui está alguém que sabe mais que eu, alguém que tem uma visão que eu preciso aprender, que eu preciso caminhar junto. E um deles é quando você diz sobre a importância de falar sobre o abuso. A importância de ser ouvido quando eu passo pelo abuso. Então eu quero te trazer um caso clínico alinhado a esse ponto que eu acho brilhante da tua especialidade. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, aí, foi antes da pandemia isso, um casal me procurou. E o problema era que o filho deles estava completamente perdido para as drogas. E eles queriam, de alguma forma, que eu intercedesse, que eu fizesse algo para acabar com esse problema. Já haviam buscado todo tipo de tratamento, médico, psiquiátrico, psicólogo, clínicas, religião, tudo que você imaginar. Ah, vou levar meu filho para aquela igreja, a igreja pega, bota num retiro, fecha o menino lá não sei quanto tempo. O menino foi preso, escambau. Tudo que você imaginar aconteceu com aquele menino. E a primeira pergunta que eu faço eu sou um pouco bruto, sou um pouco violento na minha comunicação, eu tenho consciência disso. A primeira coisa que eu digo para um pai e para uma mãe que me procura é que os filhos não têm problemas. Os filhos seguem os pais. Então eu já pergunto de cara assim, qual é o problema que você está fugindo, que você não quer encarar? Eu sei, isso é violento, mas é meu método, né? E aí, para algumas pessoas eu vou ser a pessoa que vai ajudar. E aí eu perguntei para eles, eu falei, o teu filho quer se tratar? O teu filho quer ajuda? Não, porque ele tem que querer. Não, ele não tem que nada. E aí eu disse para eles mais uma coisa assim que chocou muito, às vezes as pessoas se chocam. Eu disse, cuidado, porque vocês estão dele internar ele à força e vocês não estão respeitando que o vício para ele é uma base de sustentação, como se fosse realmente uma muleta. É a pulsão de vida. Isso. É uma muleta para continuar vivo. Aí ela me olhou, ela não entendeu. Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o teu filho só está vivo por causa da droga, da cocaína. Que é o jeito que ele encontrou de continuar vivo. E vocês estão jogando ele num lugar lá para internar que tira a cocaína de soco e vocês não estão olhando para o outro lado disso.
Ficou meio assim, chocada e tal. Daí eu disse, ó, faz o seguinte, estuda tal e tal coisa, você não precisa acreditar em mim, vai estudar. Moral da história. Vou sintetizar. Eles, mesmo com todo esse meu jeito truculento, dizer, ó, não vou mexer no filho de vocês, se ele não quer, eu não vou atender, quem tem problemas é vocês, se vocês quiserem eu ajudo vocês, eu trato vocês, e mais a mãe, assim, né, que estava mais angustiada. E aí eu vi que o pai, tipo, quanto é que custa? Uhum. Entendeu? Me fala aí quanto é que custa a terapia, eu sei que é caro mesmo, fala aí pra mim que eu vou te mandar o depósito agora. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Eu não trato uma pessoa que não quer se tratar, eu não vou tratar. Se a tua esposa Uhum. quiser, se você quiser, com vocês eu trato. O teu Uhum. filho, tu faz o seguinte, tu primeiro trata você, vai chegar um dia que o teu filho vai olhar pra você e vai ver que você tá melhor, tá mais feliz, você tá bem na sua vida, o seu filho vai dizer, cara, pai, como que eu faço pra melhorar? Porque você melhorou tanto, a mamãe melhorou Uhum. tanto. Aí ele vai vir. Do contrário, não. A mulher decidiu fazer a terapia e veio. Só que ela meio que forçou o marido a vir também. E o Uhum. cara, daquele tipo, não, fala aí o valor que eu vou depositar. Pegou e depositou o valor da terapia dele meio junto, assim. Eu não queria, mas também não ia dizer que não, né? E vieram fazer terapia. O curioso e o ponto essencial dessa história é o seguinte. Na avaliação que eu fiz com ele sozinho, eu percebi no campo de informação do cara que havia um movimento de sexo. Não me entendo mal, eu não estou dizendo que o cara era homossexual, mas que em algum momento houve um ato sexual com ele e que esse ato havia sido feito por um homem. Uhum. Tá? Não vou explicar muito mais que isso. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, tá bom assim. Uhum. E eu percebi, aí eu perguntei para ele, cara, você passou por abuso. Primeira coisa que eu perguntei, você é homossexual? Se você é, você tem que me falar, porque eu tô vendo aqui, eu preciso que você seja sincero comigo, senão eu não vou conseguir te Uhum. ajudar. Não, não sou, papapá, papapá, papapá. Não, ok, não faz diferença, sabe? Sim. Eu só quero saber porque eu tô vendo aqui que tem alguma coisa. Se você não é homossexual, você passou por abuso. É, não quero falar sobre isso, isso faz tanto tempo, isso não importa mais, isso. Eu falei, cara, isso importa. Tanto importa que eu coloquei aqui agora e apareceu. Ou você acha que eu sou bruxo, que eu vejo coisas do além? Tá aqui, ó, tá no teu Uhum. campo de informação, amigo. Aí ele ficou indignado porque, tipo aquela postura de homem que eu não falo sobre isso e ponto. Sim. E eu fiz uma pergunta para ele. Tua esposa sabe que você passou por isso? O quê? Ninguém sabe disso. Ninguém nunca vai saber disso. Plá, 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 plá. Uhum. Horrível. A terapia com esse cara foi um desastre. Beleza. Por isso que eu digo, não atendo quem não quer. É. E quem quer não é eu pago. É tipo, cara, você quer mesmo na tua alma. Eu vou olhar para tua alma e vou ver se o movimento de alma teu é de estar pronto e de querer. Senão eu não pego Uhum. você. Beleza, o tempo passou, 3, 4 meses de terapia. Um dia eu tô com ela em transe, em hipnose profunda, e ela acessa um momento da infância. Adivinha o que? Abuso. Abuso. Aí eu tratei, fiz todo o tratamento com abuso, que você sabe que não é assim, não é só, tem que ser, é Uhum. muito delicado, tem uma série de estágios, tem que, abuso tem que trabalhar. Ó, abuso, gente, dá trabalho para terapeuta, viu? Dá trabalho mesmo. Beleza. Quando ela tá legal, saiu da terapia, tudo, a gente tá conversando, primeira pergunta que eu falo para ela é, você contou para tua família o que aconteceu? Não! Pelo amor de Deus, tu não pode contar para ninguém isso, blá, 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 blá. Eu falei, não, eu não conto. Eu tô perguntando se você conseguiu conversar com seu esposo, com seu filho, com a sua família, sobre o que Uhum. você passou e o porquê, que ela tinha uma depressão muito profunda, porque agora você entendeu a conexão dessa dor de não Uhum. querer viver, de não suportar tudo isso, estava conectado àquele abuso. Eu quero saber se você conseguiu conversar, botar para fora toda a dor e sofrimento que você passou na infância. Não, não, não vou contar isso para ninguém de jeito nenhum. E, cara, eu como terapeuta não podia fazer nada, porque a gente tem uma ética, eu não posso falar o que o marido É. dela, né, e nem o que ela. Eles que Uhum. se entendam, eles têm que, né, confiar um no outro e dividir a relação. Mas olha o cenário. Pai passou por abuso, uma série de problemas na vida, não admite tratar isso, muito menos falar.
Porque assim, cara, se você apenas conseguir falar sobre isso, já começa o processo. Sim. Né? Nossa, já biologicamente, então, o pai. Ela, a mesma coisa. E não conta um pro outro. Uhum. Os meses passaram, a mãe melhorou muito, aconteceu o que eu tinha falado, do filho ver a melhora dos pais, principalmente da mãe. E aí o filho disse, não, quer saber? Marca lá que eu vou ir. Aí eu disse, não, vou fazer uma avaliação com ele. Vou fazer uma avaliação. Se na avaliação der para ver que ele está pronto para terapia, eu pego ele como cliente, senão não. O rapaz veio para avaliação. E eu sei que eu já estou sendo chato de contar isso, porque já é óbvio, vocês já entenderam. O menino também passou por abuso. Perguntinha, você conversou com teus pais sobre o que aconteceu? Não, de jeito nenhum, não vou falar, cara, eu busco uma conexão para a droga, para o uso da droga. Aparece que você não suporta viver, que você não consegue carregar esse segredo. Porque uma das coisas que você também fala muito, de um problema de um ambiente, quando o abusador continua na minha vida. Quer dizer, isso aconteceu quando eu tinha 4, 5 anos, eu estou com 24, e aquela pessoa que fez aquilo comigo continua dentro da minha casa todo domingo, todo sábado, todo churrasco de família. Esses dias uma cliente minha, uma médica, veio falar comigo e ela disse assim, cara, eu fui Páscoa para casa da minha mãe, tu acredita que aquele desgraçado vinha e me abraçava como se eu fosse uma filha? Aí eu perguntei para ela, e o que aconteceu com o teu corpo na semana seguinte? E ela, nossa, estourou todas as doenças que eu tenho no corpo, na vida, veio tudo pra fora, eu fiquei mal, não consegui trabalhar uma semana. Quer dizer, olha o corpo lutando com aquilo. Então, gente, a pior coisa é você continuar com esse segredo, continuar com aquilo. Porque é como se você não saísse do momento do abuso e continuasse sendo abusado. Eu não quero ser simplista, mas de uma forma, não se sabe, não se pode precisar qual é o pior dano. Se é o abuso propriamente dito, o físico, o toque, né, a penetração, seja como for o tipo de abuso, ou se é o constrangimento, quer dizer, o como você se sentiu e o que a pessoa falou, principalmente o que essa pessoa fez e falou, para que você não contasse isso para ninguém. Ali está o pior que acontece. E o resumo desse caso clínico que eu trago é que o pai passou por isso, teve a vida ferrada, mas não conta para ninguém. A mãe passou pelo troço e não conta para ninguém. O filho passa pelo troço, vai para cocaína, mas não conta para ninguém. E um não conta para o outro, e moral da história, não vai sair do problema nunca. Sim. Não sai, não sai. Se eu não conseguir falar sobre o que eu sinto e o que me bloqueia, o que me destrói por dentro, eu vou continuar algemado aquilo. E eu falo isso como um suicida. A minha vida só começou a mudar, eu só saí disso quando eu tive coragem de falar sobre as emoções que eu tinha, sobre o desejo de morrer, sobre como eu me sentia. Foi ali que a minha vida começou a mudar. Foi ali que o lixo emocional começou a sair e me libertei. Tá. Então, eu queria te ouvir um pouquinho. Eu falei demais, né? A gente já está com o horário estourado, mas queria te ouvir muito sobre a importância de falar sobre quem passa por essas coisas. Não, é excelente. O ponto que eu vi ali, que você falou, tem que tratar os pais e não o filho, né? E eu estava assistindo uma live de um médico canadense, ele chama Dr. Gabor Matek, ele fez um documentário de A Sabedoria do Trauma. E nessa live ele estava respondendo perguntas. E uma mãe estava falando que não sabia, né, o que mais fazia para ajudar a filha dela, que eu acho que tinha 13 anos, tinha sido abusada pelo pai, e com 4, 5 anos, e ela teve cuidado 24 horas, porque ela toda hora tentava suicídio. E ela falava assim, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que eu faço para minha filha. E aí, sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, a primeira coisa, você precisa se tratar. Você só vai conseguir ajudar a sua filha um dia se você olhar para dentro de você. Porque
Se você não conseguiu proteger ela porque você tinha alguma desconexão com a sua essência aqui, algum trauma que aconteceu. E por isso você tem que olhar. Então, assim, ele falou, aí a filha dele, do médico, estava junto, tentou, né, falar, nossa, não fala assim não, tentou dar uma coisa. Mas eu tenho esse trechinho até no meu Instagram, quem quiser olhar lá, eu coloquei legenda, porque é muito isso, é muito. Eu quero ajudar todo mundo, mas eu não olho, né, para mim, para dentro, né, pro núcleo familiar ali. Mas nessa questão, eu tô fazendo um curso chamado Clínica do Trauma, e a minha professora, numa dessas últimas aulas que eu assisti, né, que eu estava fazendo um resumo, ela falou assim, é quase impossível, não por estatística ou dados científicos, mas pela experiência dela, ter uma pessoa que foi abusada e que a mãe não foi abusada. Então, sempre tem dentro da família quando a pessoa foi abusada. E aí é isso, precisa falar, precisa, né, colocar mais para fora. Eu falo muito para a pessoa procurar o tratamento e antes de falar, tá, né, estruturar um pouco internamente para ela não esperar, às vezes, o acolhimento, porque pode acontecer a desmentida, que é as pessoas em volta não estarem preparadas para isso e não fazer o acolhimento. Mas, em suma, todo mundo que sofre o abuso busca a validação da sua dor, que a pessoa não consegue simbolizar quando isso acontece, né, esse trauma, fica ali esse sentimento, essa dor, essa, né, emoção ali, e por falta de conseguir simbolizar isso, né, aí tem os mecanismos de defesa, que aí é o álcool, a droga, compulsão alimentar, né, e várias outras coisas, que é o mínimo de prazer ali que a pessoa consegue ter para manter viva, né. E fuga, né? Também fuga da realidade, né? Fuga, Fuga dessa vida fuga, tão horrível, dolorosa. exato. E muito da fuga. Então, o importante é procurar ajuda, né, fazer o tratamento e falar para, né, quando estiver aí bem estruturado internamente, colocar para fora e colocar para fora porque a gente precisa como sociedade, né, porque como terapeuta a gente sabe que o número é muito maior, quando você vai colocar aí numa conversa, num almoço, num barzinho, todo mundo assusta. E às vezes quando eu falo que eu trabalho com isso, as pessoas ficam sem graça, porque é isso, ninguém quer falar sobre, né? E aí ninguém fala nada e fica aí, né? Todo mundo sem falar, sem trazer o tema e só consumindo por dentro, né? Antes da gente concluir, a hora que você quiser concluir, eu vou deixar três. Você me perguntou antes, né, quais são os sintomas mais recorrentes, característicos. Uhum. Eu vou deixar três coisas que qualquer pessoa que se identificar com essas três coisas pode te procurar, ou pode procurar um terapeuta, enfim, deve dar uma olhada. Pelo menos vá olhar, né? Porque a gente é ser humano, quer dizer, cada pessoa é uma pessoa. Não é uma matemática, bateu, quadrinho, setinha, é isso. Não, não é assim, gente. Sim. Mas são indícios muito frequentes aonde a gente tem algum tipo de trauma. Então, se você tiver um desses três, quando você quiser, Gabriela, eu falo quais são, é melhor procurar ajuda, é melhor procurar um profissional, porque provavelmente você está vivendo uma vida cheia de problemas e você não está cuidando de você. Você está alimentando as doenças, os sintomas, como eu chamo, com remédios. Isso não cura. Sim, sim. Não, por favor, pode falar. Você quer que eu passe agora já? É super importante, pode passar. Então vamos lá. Um dos mais leves, né, um dos sintomas, um dos indícios mais leves, é quando a gente tem um certo bloqueio de memória. O que seria um bloqueio de memória? Cara, eu não consigo lembrar dos meus 8 anos para trás, eu não lembro. Não consigo lembrar. Eu me lembro do meu primeiro dia de escola, mas antes eu não lembro nada. Eu lembro quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos, mas antes eu não lembro de nada.
Eu lembro assim vagamente de uma coisinha ou outra que aconteceu quando eu era bebê, mas nada. Então, quando você tem um branco, um bloqueio, não sei se você quer usar outra expressão, É isso é como se mesmo. tivesse um buraco na sua vida, assim, você não Uhum, lembra lá na infância de alguma coisa. Esse é o sinal de alerta número 1 para você que está aqui com a é. gente. Qual é o sinal de alerta 2? Se você teve algum tipo de abuso ligado à sexualidade, e agora eu estou sendo específico, o seu corpo vai dar sinais. Que tipo de sinais o corpo dá? Normalmente, quando você virou mulher, quando o seu corpo começou a tornar-se mulher, desenvolver os seios, a sua sexualidade aflorou, você passou a ter alguns probleminhas, alguns sintomas. E conforme os anos foram avançando, isso ficou mais recorrente. Por exemplo, quando você teve sua primeira relação sexual, que você teve a iniciação sexual, possivelmente o corpo começa a produzir algum tipo de infecção, alergia, Uhum, desconforto. Aí eu deixo com você, que é a mulher que tem conhecimento para dar nome aos bois. Mas sim. assim, aqui dentro da minha ignorância recorrências em problemas no sistema urinário ou reprodutor. É. Ou problemas assim, por exemplo, uma alergia que dá numa região, numa área específica e recorrente. De tempo em tempo aquela alergia volta. Se você olhar a um gatilho, quer dizer, você tem uma relação ou com um parceiro diferente, ou às vezes até toda vez que tem relação, nos casos mais drásticos, Uhum. e aquela alergia surge. Eu tive um caso que ela tinha vários sintomas, né, em termos de sistema reprodutor, urinário, mas em termos de epiderme, ou seja, falando de pele, de alergia, Uhum. ela tinha uma crise de alergia. E aí a gente foi mapear, foi ver quando isso tinha acontecido, porque não, isso tinha acontecido pontualmente na vida dela, tipo 4, 5 vezes. E o que, que a gente descobriu? Que toda vez que ela tinha prazer, que ela gostava do parceiro, que ela pensava em construir uma relação séria com o parceiro, bum, ativava aquela alergia. Olha que doido. Uhum. Então tem que ficar atento, tem que mapear. Eu sempre falo pro pessoal, quando você tem sintomas no corpo, mapeia. Mas você tem É. renite? Mapeia, mapeia. Aquilo que eu falei antes lá no início da live. Quem perdeu, volta lá no início. O último ponto que eu quero chamar a sua atenção e dizer assim, cara, e esse aqui é derradeiro. Se o primeiro foi levinho, esse aqui não tem. Se você bater nesse aqui, procura ajuda quanto antes. Você tem algum tipo de dificuldade na relação sexual? E o que é dificuldade? Será que é na internet? Ixi, será que eles cortam a live? Gente, alguém tá me escutando? Fala um oi aqui, por favor. Será que vai ter que reiniciar? Ah, ele saiu. Acho que ele vai entrar de novo. Vamos esperar. Oi, gente. Vamos ver se ele volta aqui. Eu não sei se caiu a internet dele. Mariana. E se ele vai voltar ou se acabou a bateria. Mas enfim, ele estava falando na dificuldade da relação, né? Então, os 3 pontos que ele colocou são excelentes. Ah, ele pediu aqui, acho, para participar. Ótimo. Voltou, voltou. Ah, Voltei. voltou. Ótimo, você tá falando da dificuldade da relação.
Eu pensei Isso que tinha pareceu um caído porque suspense, passou. mas eu acho que caiu mesmo, viu? Eu até fiquei em dúvida se era o tempo do Instagram que tinha derrubado ou se é. Exatamente. Eu Mas também. vamos lá então, para a gente Vamos poder finalizar. finalizar. Qual é o Isso. último, né? O último sintoma? Dificuldade na relação sexual. Então eu estava Uhum, falando de que tipo de dificuldade? É desconforto, desinteresse, você não tem prazer, você não gosta, você tem uhum, dor. Ou depois da relação sexual, o seu corpo manifesta qualquer tipo de problema. Ah, uhum. tive uma relação sexual hoje à noite, tá? Os próximos 5, 6 dias tive algum tipo de ardência, algum tipo de desconforto, qualquer coisa. Procure ajuda. E aí eu vou Sim. voltar lá no que a Gabriela falou antes. Vocês têm que entender que existem especialistas diferentes, nós somos mais complexos. Quando você tem uma doença, um problema físico no corpo, você tem que procurar um médico. Não adianta você querer, tô com um sangramento, tô com uma alergia. Você tem que procurar um médico. Uhum, Agora, o médico trata a doença. E quem é que vai tratar o que está dando origem a esse problema uhum, emocionalmente? Aí você tem que procurar um especialista. Aí uhum. você tem que buscar o cara que descobre a origem emocional. Você tem que chamar a Gabriela e dizer, Gabriela, será que eu passei por abuso? Dá pra gente ver isso? Como é que a gente pode fazer? Aí você tem que conversar. Beleza, pessoal? Será que essas 3 dicas ajudou alguém aí? Vamos ver, será que alguém manda algum comentário dizendo que alguma dessas dicas ajudou? Excelente. Não, manda aqui, pessoal. Comenta aqui alguma pergunta, a gente vai finalizando. Mas assim, foi muito perfeita essas 3 dicas. A primeira da questão da memória é assim, é batata, é o inconsciente, né? Não deixando ter acesso, porque é uma dor muito profunda. E a maioria das pessoas, eu tenho um caso, né, de uma pessoa que eu fiz tratamento, ela veio porque, tipo assim, ela não lembrava, porque tinha sido o pai, mas ela tinha muito sintoma. E aí ela não estava aguentando mais viver, e ela falou assim, só posso, né? E aí eu compartilhei algumas aulas com ela, e ela foi se identificando cada vez mais. E aí a gente começou a tratar, né, e tudo mais. E aí ela já estava bem, só que aí no final do ano teve uns problemas de família e a gente voltou ao tratamento e ela começou a perceber que quando ela ia na piscina com os filhos, que ela tinha uma agonia muito grande, que ela passava muito mal de estar ali de biquíni, de maiô. E ela só percebeu isso porque a gente estava tratando no ano anterior e eu sempre falei, observa seus sentimentos, observa seus sentimentos. Então ela passou uma vida passando mal nesses eventos, porque tinha piscina lá na chácara deles, e ela nunca se deu conta, né, disso. E a memória também ela não tinha, ela falou assim, eu sei qual que é a casa, eu sei que a gente foi criada ali, mas eu não tenho memória nenhuma minha ali e tudo mais. E aí, com a hipnose, com a hipnoterapia, a gente foi reconstituindo ali. E ela depois, o pai já estava, né, falecido, ela foi meio que conversar com a mãe para ver se de fato, né, era isso. E acabou confirmando. Mas é muito isso. Depois as pessoas começam a juntar vários sintomas, né? Começam a entender que uma coisa vai ligando à outra, né? Então ela quer colocar uma pedra em cima daquilo, achando que vai deixar de lado e que vai seguir. Mas não, os sintomas vão seguir juntos, né? Então, esses 3 que você falou são excelentes, porque é uma ótima dica mesmo. E aquele alerta que você mesmo falou, né? Há muitas pessoas não têm a consciência, né? Então, a gente tem que alertar para os sintomas, para elas, né, se questionarem e buscarem ajuda. Por isso que eu chamo a atenção para esses efeitos do problema mais do que para o problema. Né? Porque eu entendo Uhum. que há um nível de inconsciência É, da origem emocional disso muito grande. Então eu estou mais preocupado em levantar esse sinal de alerta e dizer, ei, você tem isso aí, dá uma olhada aí, vai checar. uhum. Até porque se não bater os 3, mas bater o 1, alguma coisa tem. Pode não ser um abuso sexual, mas pode ser um outro tipo de Sim, trauma, problema ou bloqueio. sim. Ou um outro tipo de abuso, né? Que invade a pessoa ali de alguma forma, de algum tratamento. Mas, Paulo, muitíssimo obrigada. Amei, muito conteúdo bom.
Agradeço, muito feliz mesmo, aprendi muito. E aí deixa aí, né, o pessoal para seguir aí também o Paulo, ver o Instagram dele, a questão de descobrir a origem, né, o livro que você mostrou, qual que é mesmo? Decodificação do Não, a técnica se chama biodescodificação. É você decodificar o descodificação. sintoma, né? Muito E, bacana. e o que a gente faz é descobrir a origem emocional, né? Qual é a origem emocional do problema? E aí o problema pode ser conflito de relacionamento que nunca consegue dar certo, pode ser pessoa que todo dinheiro que ganha perde. O problema não importa, pode ser uma doença Sim, química. A questão é, se tem uma origem emocional, eu te levo lá e você vai descobrir qual é. E quando descobre, isso se resolve, isso se libera. bacana. E você está atendendo online? É presencial? Como que você está? Olha, eu sou um terapeuta preguiçoso, então eu prefiro atender online. Ótimo. Aqui onde eu estou, né, eu falei no início da live, eu estou aqui para atender presencial. Eu venho aqui cada 2 meses, eu atendo em vários lugares, assim, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, são lugares que de 3 em 3 meses a gente vai lá e fica lá 2, 3 dias atendendo. Que Mas eu legal. confesso que essa pandemia me deixou bem na zona de conforto e hoje em dia eu faço questão de, pelo menos a avaliação, fazer online, saber o que está acontecendo. E aí depois eu vejo, nossa, Aham. precisa mesmo, né? Sim, sim. Não, mas então todas essas técnicas que você comentou, tudo online dá certo, tá Online, funcionando funciona. bacana. É, Ótimo, não, excelente. Então, aí fica para todo mundo aí poder entrar em contato. Fico à disposição também, quem tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente. Vai ficar gravada a live. E semana que vem a gente tem outra live também, quinta-feira, às 21 horas, com a Patrícia, né? Que é noiva, né? Eu achei que vocês eram é noiva. casados. Noiva do Paulo, que é advogada, e vai falar aqui dos direitos de quem sofreu o abuso, né? Quais são os direitos aí, tirar dúvidas de todo mundo também. E além de Então, advogada, é uma consteladora sistêmica formada pela própria Hellinger School. Então, é alguém que tem uma visão diferente do direito, de tudo isso. Quando mais cedo você disse que se a pessoa passou por abuso, há uma probabilidade imensa de que a mãe, a avó, enfim, isso seja uhum, recorrente nas gerações, a gente está é, falando do sistêmico. E aí vocês vão poder mergulhar bem profundo nisso aí, vai ser muito legal. Já que eu estou falando de novo, quero te agradecer, Gabriela. Eu adoro conversar contigo. Se eu pudesse, toda semana eu sentaria para conversar contigo. Eu realmente é um assunto e eu adoro trocar com gente que estuda, né? Toda vez que eu falo com você, você está estudando, fazendo uma formação, um curso, uhum. você não para. Essas são as pessoas que eu quero na minha vida. Então, quando você quiser, eu estou disponível para você sempre, 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 tá? Gratidão a você, gratidão a todas as pessoas que permanecem conosco. Muito obrigada. Eu muito feliz mesmo. Vou deixar gravado e qualquer dúvida a gente fica à disposição. Obrigada mesmo, Paulo. Valeu, pessoal. Um beijo, uma boa Abraço. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.